Então, gente, vamos lá de tudo em todo lugar ao mesmo tempo de maneira resumida? Eu vou tentar, hein? Não sei se eu consigo. Bom, olha só, pra gente poder acompanhar um filme com essa complexidade que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, o importante é a gente ter em mente um único pensamento. Se a gente tiver um único pensamento em mente, conseguir segurar esse único pensamento o tempo inteiro, não importa o que aconteça, você fica com a cabeça ligada nesse pensamento para conseguir acompanhar a história sem se perder muito, a não ser que aconteça alguma coisa muito, muito, muito mirabolante, mas não é o caso. Na minha experiência é o seguinte, vamos lá, vamos fazer a coisa bem resumida. Quando a personagem principal chega na história, a gente chega na história ali e a coisa já tá acontecendo, né? Os multiversos já existem. Então ela tá lá vivendo aquela vida de estresse dela, tal, de repente o marido vira uma outra pessoa e joga todas aquelas informações em cima dela. Informações à parte. Vamos deixar isso à parte por enquanto. O que acontece? A história são multiversos. O marido dela, o Waymond, que vem do Alphaverso, ele pertence ao primeiro multiverso criado, ou seja, o Alphaverso, né? Alpha primeiro. Se lá no Alphaverso, eles descobriram e conseguiram desenvolver tecnologias capazes de entender que existiam outros universos, entender como esses outros universos eram criados e criar tecnologia para saltar entre esses universos. A Evelyn do Alphaverso usou a filha nesses experimentos de descoberta de multiversos e foi forçando, porque a menina tem um talento nato para entender e conseguir viajar entre esses mundos. Só que a Evelyn forçou a barra demais com ela. E ela acabou muito cedo e de maneira extraordinária conseguir transitar entre os multiversos, assim, sob demanda, a hora que ela quisesse. Ela conseguia fazer isso, ela não precisa de estímulo para saltar entre os universos. E o que acontece é que a mente dela ficou muito fragmentada, uma consciência muito grande de todas as coisas, e ela ficou, tipo assim, vamos falar de uma maneira resumida, deprimida, achando que fazer tudo isso não fazia sentido nenhum. E o objetivo dela é destruir os multiversos. Então, gente, a Joy do Alphaverso, né, que no caso é a Jobutta Pak, que é a vilã do filme, devido a toda essa carga de consciência, a facilidade que ela viajou em todos os multiversos e o fato dela não ter nenhuma alegria de viver em nenhum deles, ela chega à conclusão que o melhor de tudo é destruir todos os multiversos. Então, por que ela persegue a Evelyn? Por que ela está atrás da Evelyn? Porque ela descobre que o Waymond está atrás de uma Evelyn capaz de impedir que isso aconteça. Então, ela quer matar a Evelyn em todos os multiversos para que a Evelyn não a impeça de fazer o que ela quer fazer, que é entrar para o buraco negro que ela cria, e ela cria da seguinte forma: ela pega todas as frustrações dela, todo o ódio, toda a raiva, todo o sentimento ruim que ela tem e coloca num bagel, tá? Não vamos entrar na história do bagel em detalhes, não, mas o bagel é um pão, né? Um pão redondo, assim. E ela coloca tudo ali naquele bagel gigante, cria um buraco negro e é pra lá que ela vai para acabar com a própria vida e acabar com os outros universos, os outros multiversos. É isso aí, ela persegue a Evelyn para impedir isso. E aí, a Evelyn, depois de escutar toda a explicação do Raymond, ela entende muito bem, porque a Evelyn também, ela tem essa facilidade de compreensão, ela é inteligente, né? Ela é só mais uma versão dela mesma num outro universo. E ela é a ideal para fazer isso, porque na história ele explica que cada multiverso é criado a partir de escolhas feitas por uma pessoa. No caso da Evelyn, ela multiplica ela própria em toda vez que ela deixa de tomar uma decisão, que ela escolhe não fazer algo. Aí ela ramifica, por exemplo, eu não vou ser cantora, eu não posso ser cantora. Pronto, ela já cria um multiverso no qual ela é uma cantora de sucesso. Eu não vou ser uma bailarina. Cada escolha que ela faz, que ela não cumpre, que ela se sente incapaz de fazer, ela cria uma ramificação. E ela vai conversar com todas as... Conversar não, ela vai saltar entre essas ramificações a fim de conseguir usar os talentos dessas outras Evelyns para chegar no objetivo que o Waymond quer que ela chegue.
A tecnologia criada pelo Waymond e os cientistas dele do Alphaverso é a seguinte: tem aqueles fones de ouvido que possibilitam o salto, mas para se dar o salto é preciso que haja um estímulo físico. E esse estímulo tem que ser muito estranho. Tem que ser quanto mais estranho, quanto mais esquisito, mais fácil fica de saltar entre um multiverso e outro. Então, a gente começa a entender a partir dali que é possível, né, que a personagem use os talentos de outras versões para poder se safar ali daquelas confusões. Então, o salto nada mais é do que uma ferramenta, né, que os cientistas do Alphaverso encontraram para transitar de maneira segura, né, enquanto eles estão sendo perseguidos pelas outras versões deles também do Alphaverso, que a Jobut-Pak, né, a filha da Evelyn, envia para poder matar a Evelyn e chegar no objetivo dela. Então a Evelyn precisa aprender a dar esses saltos através desses estímulos. E aí, por que a Evelyn é a Evelyn ideal? Por que o Waymond acha que ela é a Evelyn ideal? Porque a Evelyn desse multiverso que a gente já chega nele, ela não realizou nada. Ela é uma mulher que é frustrada, ela tem problemas de relacionamento com o pai, ela quer a aprovação do pai. É claro isso, né? Ela tem uma hora que ela tá olhando a TV e tem um casal dançando no filme e ela fica encantada com aquilo. E na hora que ela tá conversando com a funcionária da Receita, a mulher vai passando uns papéis, fala assim: você é atriz, você já foi cantora, você já foi professora, você já foi todas as coisas que ela deixou de ser, né? Então, o próprio Waymond fala: você é a Evelyn ideal porque você é ruim em tudo. Você é a sua pior versão. Então, por você ser ruim em tudo, você é capaz de qualquer coisa. Isso faz dela a Evelyn certa. E ela realmente vai conseguindo, com o passar da história, compreender o que o Waymond quer, o que as outras versões vão contando para ela, principalmente do marido e da filha, e das coisas que ela vai passando ali. E talvez você pergunte: por que tem que ser a Evelyn se qualquer pessoa pode fazer escolhas ruins e criar multiversos diferentes, versões diferentes de si própria? Por que a Evelyn? Porque a Evelyn estava no Alphaverso e criou a Jobut-Pak. O vilão da história é a filha dela. Então ela é a única que vai conseguir colocar todas as versões dela, né, dos multiversos, em uma espécie de alinhamento, que é esse o objetivo. E qual seria a solução para o problema? Como a Evelyn pode salvar, né, vamos dizer assim, os multiversos? Os cientistas do Alphaverso, eles acreditam que matando a Jobut-Pak, eles vão resolver essa questão. Acontece que a Evelyn, ela vai transitando também dentro das suas outras versões e vai descobrindo que não é isso, né? Isso é um crescimento da personagem dela que é muito legal. Ela, ao invés de simplesmente se deixar levar pelas ordens dos cientistas, se deixar levar pela lógica que aquela ciência estava colocando para ela coloca o amor pela filha em primeiro lugar, ela coloca a família em primeiro lugar. E esse é o segredo. Esse filme é um filme que fala sobre a força da família, como a família precisa ficar unida. Então, ela entende e descobre que não é matar a Jobut-Pak que vai fazer com que tudo se salve. É o contrário. É salvar a Jobut-Pak do pensamento e da força gravitacional que o Bagon tem de levar ela para o vazio, que ela quer ir para o nada. Ela não quer mais nada. Ela tá cansada. Ela tá super sobrecarregada com tudo aquilo que se passa na cabeça dela. Porque o tudo em todo lugar ao mesmo tempo é uma condição da Jobut-Pak. Ela conhece tudo, ela já foi em todo lugar e ela faz isso ao mesmo tempo, né? Porque ela ficou super poderosa. Então a Evelyn descobre isso. Ela tem que salvar a filha dela, né? No mundo, na versão dela. Então ela acha assim: eu vou conseguir trazer a Jobut-Pak para fora dessa fixação e assim eu salvo a minha Joy, da minha versão.
do meu multiverso. E no final das contas, a Evelyn precisa lutar não só contra os vilões que vêm, né, saltando e saltando de outros multiversos para tentar matá-la e também proteger a Jobu Tupac, quanto os cientistas que discordam da ideia dela. E ela luta contra tudo e contra todos para salvar a filha. E ela entende que ali no final, né, e aqui eu não tenho como não dar um spoiler, né, gente? Dar spoilers, aliás. No final, quando a Jobu Tupac fala que vai entrar no Bagel e que ela deveria deixar e que ela deveria entrar no Bagel junto com ela, a Evelyn luta com todas as forças para impedir que isso aconteça. Vai acontecer ali um momento meio que ela deixar a Jobu Tupac fazer isso, mas as consciências delas nos vários universos começam a meio que alinhar e a própria Jobu Tupac coloca a mão para fora do Bagel para ser puxada pela Evelyn. Ao conseguir trazer a filha do Alphaverso de volta para ela consegue criar uma espécie de multiverso tampão, sabe? Tem uma cena no final em que dois planetas se colidem, né? Acontece uma colisão, representando o fim do Bagel e o alinhamento ali dos multiversos. Então, o que você vai manter em mente quando você estiver assistindo esse filme? Que o Waymond que luta vem do Alphaverso, o primeiro multiverso, que ele compreende e criou as tecnologias. Ele precisa treinar uma Evelyn de outro multiverso para lutar contra a filha da Evelyn versão primeiro Alphaverso, vilã, para que ela não destrua o mundo. E a Evelyn precisa aprender a saltar entre os universos, os multiversos, para poder desenvolver as habilidades necessárias para lutar contra a Joy vilã. É isso que você tem que manter na cabeça quando você estiver assistindo esse filme. Só isso. Esquisitices à parte, loucuras à parte, é isso. Toda vez que tiver uma coisa estranha, que acontecer alguma coisa que seja muito, muito, muito estranha, são versões, né, diferentes dos próprios personagens em multiversos diferentes. E que para ela transitar entre um e outro, e que para as versões más que estão lutando contra ela saltar de um multiverso para outro, eles têm que fazer coisas estranhas, beleza? Eu acho que aí já dá mais ou menos para você assistir e acompanhar essa história que é fantástica e deve ter dado muito trabalho para fazer, viu? O pessoal mereceu o Oscar e estão de parabéns. Comenta aí. O que você acha? Se isso te ajudou, se isso não te ajudou, se eu acabei foi complicando tudo. Comenta aí e a gente se vê num outro vídeo. Tchau.